Bom, pessoal, a doutora Maura vai falar para a gente direto. Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Deixa eu perguntar, quem aqui já viu Teta? Que legal, vocês viram o monte? Não me engano. Tá. E você lembra? Tá bom. Você viu onde? Também não me engano. Você lembra que ano? Tá bom. Então, gente, a ideia hoje é compartilhar um pouquinho com vocês sobre tétano. Graças a Deus, é uma doença cada vez mais rara, por isso, cada vez menos conhecida pelos médicos. Vamos lá. Isso daqui é um opistótomo. Opistótomo é uma hipoextensão do tronco, por quê? Porque a gente tem musculatura paravertebral mais forte que a abdominal. Por isso, assume essa postura. Hiperextensão de membros inferiores, porque a gente tem musculatura extensora mais forte que a musculatura flexora. Em relação ao membro superior, aqui é pintura de um soldado morrendo de testa. Portanto, é uma pessoa trabalhadora braçal. Trabalhador braçal tem bíceps mais forte que tríceps. Então, assume essa postura. Geralmente, atualmente, a gente tem tétano muito mais em idosos. Então, principalmente quando é uma mulher idosa, tem um certo equilíbrio entre força bíceps e tríceps. Então, qual movimento elas fazem? Desse jeito. Então, é importante vocês diferenciar sobre isso. Por quê? Esse movimento diferenciar com o quê? Especialização, né? Então, vocês têm que saber o que é o opistótomo tetânico, tá? E tétano não é uma doença exclusiva dos seres humanos. Qualquer mamífero pode ter tétano. Aqui um cavalo com tétano. Pode ser também a mesma coisa. A ficha deste tronco, é por isso que está com o rabo levantado e toda a rigidez dos tempos, tá? Uma coisa só. Todo caso de tétano no mundo ideal tem que ir para o UTI. Por isso, não se fala tétano fora do UTI. Você vai entender já já o porquê. Aqui está o que significa a palavra tétano. Significa esticar, rigidez de membros ou contração patológica. Que é uma doença que se conhecia desde a época de hipóteses. Mas, como a gente está atualmente em relação ao número de casos, vocês estão vendo aqui, isso é dado da OMS, em relação à distribuição ao longo dos anos, para ver qual a região que mais tem. A região que mais tem tétano ainda é a África. Por que isso é importante? Infelizmente, é a região do mundo que tem menos recursos de saúde. Por isso, já antecipando para vocês, em relação à abordagem de tétano, nada tem evidência nível A1. Por quê? Cada vez mais, os países estão controlando a doença. Então, não se consegue fazer um estudo randomizado do cego para demonstrar evidência. Por isso, tudo que eu vou falar para vocês é como a gente faz aqui, tá bom? Bom, como que está a situação do Brasil? Vocês estão vendo aqui a série histórica, azul, número de casos, a linha, número de óbitos. No Brasil, a gente começou a ter uma redução mais importante de casos, principalmente a partir do ano 2001, 2002. O que aconteceu no ano 2002 que levou a essa redução de casos? Alguém chuta? Podem chutar, gente. À vontade para falar. Não tenho medo de errar. Vocês ainda podem errar. Vamos lá. Vacinação? Que ano que a gente começou a ter a vacina antitetânica? Algumas coisas, as grandes guerras mundiais traz para o desenvolvimento da medicina. As vacinas começaram na década de 30 do século passado, porque as pessoas, os soldados morreram na Primeira Guerra Mundial de Guerra. E aí já tinha vacina. Então, não foi a vacina em si. Não a disponibilidade da vacina. O que mais? Quem chuta? Imunoglobulina apareceu antes da vacina, porque não parece. Também não foi. O que mais? Alguém chuta? Então, vou colocar só uma pergunta. Que ano a gente começou o Programa Nacional de Imunizações?
aqui no Brasil. E é importantíssimo vocês saberem isso. Esse ano, ou melhor, ano passado, comemoramos 50 anos de PNI. Então, começou em 1973. Por que essa informação é importante? Se vocês pegarem uma pessoa que tem 60 anos agora e você perguntar, você tomou as vacinas? Você tomou vacina de tetânica? A pessoa já responde, tomei todas as vacinas da infância. Não havia programa na época. Então, eu posso dizer que a pessoa nunca tomou a vacina. Tá? Então, PNI a gente tem desde 73. Mas não foi isso que reduziu o número de casos de tétano, estou falando do tétano acidental. Então, o que aconteceu em 2001, 2002, que levou a queda de casos? Vocês lembram que vacina começou em 2001 no estado de São Paulo e no Brasil como um todo em 2002? Influenza. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Oportunidade de vacinação. A pessoa ia até o posto tomar vacina de influenza, chega a carteirinha vacinal, que está atrasado, toma tudo. E com isso a gente conseguiu reduzir mais ou menos 800 casos por ano, em torno agora de 300 casos por ano. Então, mostra aqui a eficácia da vacina. Em relação ao tétano neonatal, vocês veem que cresce quase o tétano neonatal. Graças a Deus, eu não quero os casos de tétano. Então, a gente também está reduzindo. E aí, com isso, o que a gente percebe aqui no Brasil? Atualmente, qual é a população que mais tem casos de tétano? Homem, principalmente de 40 a 60 anos de idade. Por quê? É uma população que não é coberta em nenhuma campanha de vacinação. Mulheres gestantes na gravidez tomam vacina. E essa vacina tem uma duração boa. Homem, principalmente essa faixa etária, não entra em nenhuma campanha de vacinação. Por isso, o que mais pega atualmente é essa faixa etária. Tá bom? Bom, mostrar aqui um caso que é o que geralmente acontece na vida real. É um paciente masculino, 49 anos, natural procedente de Bragança Paulista, pedreiro, geralmente tem algum risco ocupacional, mas não exclusiva, a gente já pegou senhoras que estavam cuidando da sua plantação na própria casa e sofreu ferimento do tétano, tá? De base, hipertenso, tabagista e ativista sem histórico vacinal. Isso é um caso real, que a gente teve ano retrasado, tá? Buscou atendimento médico por dor abdominal difusa, uma piora progressiva há 2 semanas. Não teve alteração de hábito intestinal e teve uma queda de temperatura por uma fraqueza na região lombar. Exame físico, abdômen impávido. Abdômen estava igual ao quê? Abdômen. Essa pessoa, então, foi para Napalô. Napalô não encontrou nada. E aí, no primeiro pós-operatório, o paciente teve hipertonia generalizada, febre, trismo e epistole. E aí, levou a necessidade de intubação. E aí, quando questionado, lembrou que tem um acidente importante 20 dias antes da admissão. Essa é a vida real. Grande parte, a gente pega paciente que já está internado com outra hipótese, até que alguém fez a técnica. Por isso, é importante vocês lembrarem que tétano existe. Então, é importantíssimo vocês pensarem, sempre que tem alguma coisa esquisita, vocês vão conseguir agora conhecer, perguntar sobre ferimentos. Lembrar que ferimentos não é só prego e prego-jato. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso, tá? Então, vamos lá. Quem causa essa doença? Bactéria Clostridium tetani. É uma bactéria obrigatoriamente anaeróbia, gram-positiva. Como todas as anaeróbias gram-positivas, têm capacidade de formar esporos. E são os esporos que vivem no meio ambiente. Quando a gente fala tétano, todo mundo lembra de prego e prego-jato, mas não. Qualquer situação que tenha condição anaeróbia, o esporo pode ficar. Portanto, pode estar presente em carpete, solo, fezes de animais e assim por diante. Tem gente até considera tétano como uma zoonose, porque pode ficar em fezes de animais, mas oficialmente não uma zoonose, tá bom? E esses esporos são altamente resistentes a condições mais adversas do meio ambiente. Desde extremo calor até extremo secura, até extremo
Diante disso, a gente fala que tétano é uma doença controlável, mas não erradicável. O que significa não é que nem varíola, no momento que não tem mais casos no mundo, não precisa vacinar. Ao contrário, essa vacina, enquanto a imunidade existir, tem que tomar essa vacina, porque a bactéria está no meio ambiente. Tudo bem? Essa que eu gosto de falar na palavra de resistência. Sobre o foco tetânico. Foco tetânico, quando a gente recebe o caso de tétano, os residentes olham para a gente, a assistente acham que a gente está doido, manda de examinar a paciente cabo a cabo. Porque a identificação do foco é fundamental. Mesmo assim, na literatura, chega a 21% dos casos que não se identificam com foco. Tá? Quais são potenciais focos? Primeiro, vou chamar aqui de ferimento químico. O que eu estou chamando aqui de ferimento químico? É aquele ferimento que se faz no vaso, foi ali que machuquei, passa totalmente despercebido. Lesão já cicatrizada, geralmente é um ferimento perfurante, sem nenhuma secreção, e se o paciente não apontar, ele não deixa de dor. Então, esse é o ferimento mais clássico e o ferimento de maior risco. Tá? O ferimento sujo, que eu estou chamando aqui de ferimento sujo, de longe eu vejo presença de corpo estranho, vejo presença de alguma secreção, isso eu chamo aqui de ferimento sujo. Também, ferimento com arma de fogo, um pouco já difícil, a gente brincava aqui, a gente tem uma sazonalidade de tétano. Agora, em junho, e final de ano, junho por causa da festa junina. Só tá rojão. Final de ano, comemoração das torcidas de futebol, ou ano novo, Réveillon. Então, tinha esses dois picos de sazonalidade, por causa dessa forma de inoculação. Também pode ter fratura, foco cirúrgico, eu tenho um caso de foco cirúrgico, aborto cético, geralmente a criatura foi provocada em casa, uso de drogas endovenosas, como assim? Geralmente a pessoa guarda a agulha para utilizar. E aí, isso entrou explode. Tá? Otite média crônica. Como assim? O hábito de tirar a cera do ouvido com presilha de cabelo. As pessoas antigas tinham. E aí não pula, não conduz ao xixi. Tá? Infecção periodontal, o mais comum disso é pessoas da região rural que têm hábito de passear gravetos, né? Plantas. Tá? E aí já com dente mau estado, e aí que não pula. Tatuagem, piercing, mordedura, a lista não é só isso. Tá? São os principais, mas a lista não se restringe a isso. Vocês vão ver alguns exemplos. Esse é o foco mais clássico. Na verdade, aqui já é pós-abordagem, se vocês tiram a foto antes. Lesão puntiforme, quase nada de secreção. Por quê? O Clostridium tetani não atrai polimontonuclear. Então, lembrem disso. Se tiver secreção, infecção secundária. Tá? Essa bactéria não atrai polimontonuclear, não faz ativação de citocina inflamatória, não é identificado na minha cultura a lesão local onde tem a inoculação. A ação da bactéria, a toxina, que vai comentar daqui a pouco. Então, geralmente, é aquela lesão que não tem nada. A antipática está cicatrizada, sem sinal inflamatório e tem corpo escuro. Esse paciente estava andando no seu sítio, sentiu alguma coisa entrar no pé, lavou, passou 5 dias, começou a ter espasmos na perna, e aí veio para a gente. Quando chegar aqui de uma lesão pontiforme. Como que se aborda quando uma lesão é perfurante, como se aborda foco tetânico? E é de orientar cirurgiões ortopedistas. Faz a corte em cruz e tenta abordar na profundidade. A ideia é procurar corpo estranho e tirar todo o tecido desvitalizado. E assim a gente tem que falar com o residente. Esse caso, para isso, para o residente da ortopedia, ele inicialmente um pouco, porque vai falar que não tem nada, não importa, você faz na corte em cruz, você vai na profundidade, tirar tecido desvitalizado, não estará sair pus e procurar corpo estranho. E aí fez exatamente a corte em cruz, ele pegou aquela canaleta para tratar a mulher da vaga e enfiou, quando ele puxou, saiu esse pedaço de parede.
Se eu não remover isso, eu mantenho posição anaeróbia, eu facilito a perpetuação da bactéria e aí mantenho a produção da toxina. Então, é fundamental você saber disso e a abordagem tem que ser o mais breve possível. Isso muda o prognóstico do paciente. Tanto que é uma das poucas situações que CCH autoriza a gente abordar no leito. Inclusive, se o psicólogo for mais amplo. Tá bom? Bom, aqui está outros exemplos. Se vocês conseguem enxergar, aqui está a lesão por pré. Aqui foi Rodrão, foi o palmeirense, apontou o Jornal Fernandinho Santista, comemoração do campeonato brasileiro, e aí fez essa lesão. Esse senhor estava internado no outro hospital, esperando abordar esse feito diabético. A cama do outro hospital tem lá de ferro, ele ficou tocando o pé na cama, fez um ferro no hospital. E aí veio para a gente. Também tem como esse senhor estava correndo atrás do seu corpo, pisou numa tábua com 3 pregos, e depois de uma semana começou a ter sintomas de febre. Quando chegou aqui, abordamos aqui, aqui, aqui. Nessa ferida saiu esse pedaço de madeira. Outro exemplo, essa senhora estava cortando o seu bambuzal e deu uma bifada na própria perna. Procurou o serviço médico, a filha, na hora de ir para o serviço médico, limparam e suturaram. A filha perguntou: doutor, tem que tomar alguma vacina? Tem bezetacil. Não, não tomou bezetacil. Depois de 3 dias, começou a sair de secreção. Ela voltou, tirou os pontos, limparam. Aí a filha perguntou de novo: doutor, tem que tomar alguma vacina? Não, mas tem que tomar vacina. E aí, 2 dias depois, essa senhora começou com sintoma de tétano. Quando chegou aqui, a gente tirou 5 pedaços de gordura. Vocês estão vendo aqui, isso é gordura. Só que, quando a gente vai aplicar tétano gama, a nossa sensação. Sabe aquela carne esquecida em cima do balcão? Você não injeta nada, parece que lá dentro está totalmente morto. A gente abriu no leito. Vocês estão vendo o tecido totalmente descentralizado. Essa senhora morreu de choque séptico por soromonas. 36 horas depois da internação. Então, só para vocês saberem, geralmente a gente tem uma frase: tétano não pode morrer. Se morrer, geralmente é infecção secundária. Tá bom? Também tem esse exemplo. Essa menina comprou um piercing. Põe ou não põe? Não, não vou pôr, não. Aí resolvi guardar na gaveta. Depois de um ano, belo dia, vou pôr sim, vou pôr na língua. Colocou na língua, depois de 3 dias, ela não consegue mais abrir a boca. E é para a gente abordar isso, lógico, né? Tem que incubar essa menina, depois vai contar sobre isso, chamou o odonto, teve que cortar a língua, ficou com língua vítrida durante toda a internação, quando ela recuperou a língua. Tá bom? Essa foto não é minha, é da literatura, abscesso dentário levando a forma de tétano. Então, gente, vocês estão vendo tudo que é possível. A gente já encontrou no ferimento tetânico pedaço de vidro, chinelo havaiana, pedaço de prego, tudo que vocês imaginam. Vocês viram madeira, palito de dente. Então, o objetivo é procurar corpo estranho e remover corpo estranho. Tá? Bom, como que acontece a doença? Como comentei, a bactéria não sai do lugar. Não atrás do nuclear, então não tem história de trabalhar. Mas ela produz 2 toxinas. A primeira toxina, tétano-bisina, que faz o quê? Bise nas células ao redor da porta de entrada. Então, ação citolítica. Qual é o intuito disso? Para não ter condição anaeróbia na porta de entrada. Para perpetuar a replicação bacteriana. Quem causa espasmo? Tetanospasmina. Super fácil. Tá? Mas como a tetanospasmina age? Primeiro, musculatura e tecido perilesional, onde tem a liberação da toxina. A partir daí, alcança a junção neuromuscular e aí atinge axônios de neurônios motores. Tem uma ascensão retrógrada e aí atinge o corno anterior da medula. Corno anterior da medula tem o quê? Neurônios inibitórios que são intermediários. E aí, se eu inibo o inibitório, eu tenho excitatório.
Por isso que tétano tem espasmo, porque estão inibindo o inibitório. Podemos dizer que é quase o inverso do botulismo. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, as duas bactérias são clostridium, uma é clostridium botulínico e o outro é tetânico, tá? Que causa espasmo. Tudo bem? Mas, além dessa distribuição axonal, eu também posso ter disseminação hematogênica. E aí, disseminação hematogênica aumenta o risco de ter a forma disseminada generalizada da doença. Tá bom? Muito bem. Sobre a evolução da doença em relação à questão temporal. A gente separa a evolução em dois principais períodos. Período de incubação, que vai de inoculação até primeiro sintoma, não importa qual primeiro sintoma. Qual a importância disso? Quanto mais curto o período de incubação, significa que tem maior quantidade de inóculos. Portanto, maior risco de ter forma grave ou gravíssima da doença. Classicamente, a gente usa 8 dias. Então, se eu tiver uma incubação menor de 8 dias, aumenta o risco de ter uma forma grave da doença. Segundo período é o período de primeiro sintoma até primeiro espasmo generalizado, que é chamado de período de progressão. Quanto mais curto esse período, significa que tem maior quantidade de toxina, o que significa um maior risco de gravidade. Classicamente, a gente usa 48 horas. Então, se eu tiver um paciente com tétano, cujo período de incubação é menor de 8 dias, em progressão menor de 48 horas, a chance desse paciente for uma gravíssimo é enorme. E isso interfere na conduta. Se eu tiver incubação longa e progressão bem prolongada, o paciente pode até não ser incubado. Então, preciso entender a importância desses dois períodos. Tudo bem? Em relação à forma clínica da doença, a gente divide tétano em forma localizada ou tétano generalizado. Localizado, espasmo restrito ao membro onde foi a inoculação. Generalizado, espasmo fora do membro da inoculação. Tudo bem? E a forma generalizada subdivide em forma ascendente ou descendente. Essa classificação é de acordo com sequência de sintomas independente da porta de entrada. O que significa que eu posso estar andando, pisando um prego, depois de uma semana estou com perna dura, no dia seguinte estou com dor nas costas, e um espasmo generalizado. Então, eu tenho tétano generalizado ascendente, com incubação de 7 dias, progressão de 48 horas, correto? Mas eu também posso pisar num prego e ter como primeiro sintoma triste. Aí já tem um tétano generalizado descendente. Então, não é o foco que determina essa classificação, e sim a sequência dos sintomas. Por que isso é importante? As formas ascendentes, se o médico pensar precocemente na possibilidade de tétano e já começar a tratar, a evolução é muito melhor, porque pode não alcançar a via respiratória. E tétano, na fase aguda, morre de quê? Morre de hipóxia. E morre hipóxia por quê? Espasmo de via aérea superior ou contratura da caixa torácica. É isso que leva ao óbito de paciente com tétano. Por isso, se quando está ascendendo, eu pensar já e começar tratamento, eu posso evitar alcançando a via respiratória alta, que é o risco de óbito. Para vocês entenderem isso, então, é super importante essa classificação, tá bom? Bom, quando eu falo palavra trisma, todo mundo lembra de tétano, né? Qual é o diagnóstico de diferença de trisma? Abscesso retrofaríngeo, né? Então, é super importante lembrar disso, mas a gente vai comentar rapidamente, na hora vocês conseguem fazer diagnóstico diferencial. Mas eu também posso ter como primeiro sintoma riso sardônico. Por que riso sardônico? Eu não consigo abrir a boca, mas consigo mexer todas as partes cranianas. Então, eu vou pensar para riso sardônico.
Tudo bem? Tá, então só para você entender por que tem esses ardores. Mas eu também posso começar com o caso de salomé, espasmo da laringe e dificuldade de fonação. Quando começar por esses dois sintomas, é muito difícil fazer diagnóstico. Tá? Bom, aqui está um paciente com algum grau de trismo e risos agudos. Tá? Bom, rigidez nunca é outro sintoma super importante. Quando eu falo rigidez nunca, que todo mundo lembra? Gente, tétano não altera nível de consciência. Lembrem disso. Tá? Por isso, fácil fazer diagnóstico diferencial. Tétano é aquele que não consegue se mexer, está tendo espasmo, mas mantém a nível de consciência. Segundo, exceto para infecção secundária, tétano na fase precoce não faz pé. Então, vocês conseguem já diferenciar com meningite. Tem um diagnóstico diferencial que é HSA, tá? Mas, de novo, não altera a nível de consciência. Se um dia qualquer um de vocês me ligar, mas doutora, teve um caso suspeito de tétano, minha pergunta vai ser: como que está o nível de consciência? Geralmente pergunta: como que está Glasgow? A gente já recebeu a resposta, que não tem certeza. Agora tem uma entidade à parte que ele chama tétano cefálico. Tétano cefálico, geralmente o foco é pescoço para cima. Então, o mais comum, suspeita crônica, infecção periodontal, mas eu já peguei um caso de tétano cefálico, um menino de 11 anos que fez de testa. Fez um ferimento aqui e fez tétano cefálico. Geralmente, aliás, pode comportar tanto como forma localizada ou generalizada. Mas, independente de qual forma está tendo, tétano cefálico igual grave ou gravíssimo. Por quê? Porque atinge rapidamente via aérea superior. De novo, tétano na fase precoce e hipóxia com espasmo de traqueia. E outra questão super importante, pode atingir pares cranianos. Aí eu pergunto para vocês. Eu falei para vocês a fisiopatologia de tétano. Pares cranianos, tem neurônio intermediário? Não tem. Por isso, quando atingir pares cranianos, eu posso ter manifestação de flacidez. Esse menino que eu comentei com vocês, o que faz de testa, sintoma que ele tinha citose, confusão e espaço de diário exterior. É super difícil fazer diagnóstico nessa condição, mas lembre, quando pega pares cranianos, pode ter sintomas de flacidez em vez de espaço. Bom? Muito bem. A forma mais grave da doença é a desautonomia tetânica. A desautonomia tetânica sempre começa por hiperatividade simpática. Portanto, eu tenho taquicardia, hipertensão, arritmia, hipertermia. E que logo depois passa para a fase parasimpática, onde eu tenho bradicardia, hipotensão e choque. Grande questão. Os sintomas alternam entre eles, que são de segundos, minutos. Algo como 30 segundos a 1 e 2 minutos. Por isso, o risco de falecer, geralmente na fase parasimpática, é enorme. A gente já pegou paciente na fase simpática, que precisou chegar no centro do ciático, e na fase simpática, teve que chegar a 40 horas na questão de 3 minutos. A gente já pegou paciente na fase parasimpática com TRM de 40, frequência cardíaca. E é nessa fase que estamos. Tudo bem? Sobre a desautonomia tetânica, fundamental. Só acontece na forma generalizada da doença e geralmente só acontece a partir do 14º dia da doença. Por que estou reforçando isso? A gente sente que muitas vezes as pessoas bloqueiam os pacientes precoces. E está bloqueado com o cabelo muscular e não está bem sedado. Então, o paciente vai comer hipertensão. Vai ficar taquicárdica, afinal o paciente fica com dor. E ele não mexe, afinal está bloqueado. Aí o médico vai lá, faz um bolo cicloprazolona, e aí fica hipotenso, aí fala de desautonomia.
Então, lembrem disso. Desautonomia só acontece a partir do 14º dia da doença, não da internação. Tá? E sempre tem que começar com hiperatividade simpática e depois entra na fase parasimpática. Bem? É fundamental vocês lembrarem disso, que a gente já recebeu vários casos, várias ligações. Está com desautonomia. Não, o paciente não analgesiável, não sedado. Tá bom? Bom, como você faz diagnóstico de tétano? Totalmente clínico. Aí vem uma coisa já do tecido. Geralmente, eu não oriento tétano à distância. Se vocês me ligarem para ter um caso de tétano, perguntar o que eu faço, eu vou parar de boleto. Por quê? Como é uma doença cada vez mais rara, é fundamental observação clínica para saber se está espaço novo, se o paciente está realmente ou se é uma reação normal, e tem toda uma convulsão. Apesar de que, ultimamente, eu orientei à distância, tipo, literalmente, o paciente que se dá por videochamada, um caso lá de Vitória da Conquista, esse residente que era beneficiado no Einstein, que está lá, e aí a gente conduziu à distância, e recentemente um caso lá em Roraima. Então, geralmente, esse toque do Estado de São Paulo, não para de boleto, tá bom? Não adianta mandar material para a cultura, porque a sensibilidade é baixíssima, tá? Hemograma, geralmente, é normal, um pouquinho de leucocitose. Se tiver muita leucocitose, tem infecção secundária. Principais focos de infecção secundária: porta de entrada e pulmão, por causa da broncoaspiração. Tá? O que pode ajudar bastante é CPK. Afinal, eu tenho captomiose. Então, CPK aumenta bastante. Mas, se eu tiver tétano cefálico, na nossa cabeça não tem tanto músculo. Então, não tem disso. Tá? E o níquel sempre é normal. Então, se um dia vocês me ligarem e falarem, doutora, tem um caso suspeito de tétano. Minha primeira pergunta vai ser, tem foco? Ah, tem foco sim. Aí minha segunda pergunta vai ser, sabe a história do vacinal? Não sabe. É uma grande verdade. Então, as pessoas não sabem. Aí a minha próxima pergunta vai ser, como que está o nível de consciência? Ela está um pouco rebaixada, porque ela está no período de hipoxemia. Nós relaxa, lógico, justo. Aí a minha próxima pergunta vai ser, tem febre? Essa me fala, tem febre, afinal está com infecção secundária na porta de entrada. Deixa eu esquecer. Nesse caso, o que eu vou pedir para vocês? Por favor, faz uma toma em líquido. Porque eu preciso diferenciar com alguma alteração neurológica. Pessoal, se eu pedir para vocês fazerem um líquido, todo mundo já viu o paciente levar um susto do agulha, né? É diferente de quem tem o stop. Então, a hora que você enfia a agulha, você pode fazer isso, você para, faz um diazepam e tira a agulha. Você acabou de presenciar o stop. Você fechou o diagnóstico. Por que estou dizendo isso? Na literatura tem relatos de quebrar a agulha no espaço diclórico e paciente com tétano. E isso aconteceu, esse residente pediu leito, para poder um bico, ele enfiou a agulha, paciente de pouco espótomo, ele pensou, se a Covid meio colocar, também que não aconteceu nada. A gente não insista, porque pode ter esse tipo de acidente. Tá bom? E tem uns diagnósticos super importantes, diagnósticos diferencial super importantes. Vocês lembram que a hipoglicemia faz tetania, tétano cálcio normal. Okay? Bom, vamos lá. Como se trata tétano? Primeira coisa é, princípio mais importante do tratamento. Evitar espasmo no trato respiratório, reforçando o paciente morre por hipóxia. Mas, todo paciente tetânico entubado? Não. Tá? Então, eu acho que tem próximo. Segundo ponto é promover relaxamento muscular. Nunca deixe paciente em quarto silencioso com luz apagada. Paciente tetânico na nossa UTI, o que fica no leito na frente da nossa UTI. Quando nós estamos lá embaixo, é o leito que fica na frente do balcão da enfermagem. Por quê? A ideia é você acertar a dose de relaxante muscular
para a paciente não espasmar, mesmo com todo o estímulo do meio ambiente. Então, não se deixa no quarto silencioso com luz apagada. Senão, a gente vai espasmar lá dentro, vai ser encontrado morto. Afinal, todo mundo fala assim, a gente, quando o pessoal liga, você fala, como o paciente está? A gente costuma perguntar, a próxima pergunta é, quando a aplicação do ação? A pessoa, tá ótimo, eu vou ter um quarto para ninguém, tá? Viajar dessas coisas. Não, você tira, vai ser fica na sua frente e pode não monitorizar nada no começo, mas o oxímetro é fundamental, porque logo se possa, tá? E depois, tratar o agente biológico. Então, esses são os 3 princípios básicos de tratamento de tétano. Vamos falar sobre via aérea. Quando a gente entuba a paciente, grande parte é, vamos lá, quando você pegar o caso de um tétano, o paciente está chegando, e a gente pede para fazer em relação à chegada. O paciente não está entubado. Primeira coisa que a gente pede para a enfermagem, cheque as reações periféricas está funcionando quando o paciente já está na maca aí. Enquanto isso, pede para a física. Coloca, monta a cateter de oxigênio. Aí, chegado, pede para já deixar aspirado pelo menos 2 ampolas de acetona. Na hora de pegar na maca, da cana, é o momento que você vai observar se o paciente espasmou ou não. Espasmou. Não caiu de saturação, você não vai curar esse paciente. Espasmou. Começou a cair saturação. Faz 10 miligramas de acetona. Passou, você não vai curar esse paciente. Então, quando a gente entubar o paciente? A gente entuba quando a duração de espasmo e a intensidade de espasmo não repete com 20, 30 miligramas em polo de diazepam, mesmo com cateter de oxigênio, levando apenas de saturação. Então, faz isso que a gente entuba o paciente. Segundo, quando a dose de relaxante está levando a paciente à hipoventilação. Essa outra que a gente entuba o paciente. Os estímulos são tão frequentes que agora precisa sedar o paciente. Aí tem que dar paciente. Então, nem todo paciente é entubado. A gente já fez desligamento do paciente com foco no dedão com o paciente acordado. E foi ótimo naquele caso, um paciente que machucou o polegar, chama residente da ortópia para evitar. E aí, a gente fazendo o bolo de diazepam, para se tiver entubado. Uma hora a residente da ortópia me falou assim, doutora, eu acho que eu vou ter que desarticular o polegar. Aí eu queria para o paciente doutor fala que talvez vai ter que tirar seu polegar. Aí o paciente olhou para o residente da ortópia e falou assim, doutor, não faz isso, as clínicas diferentes de macaco. Até o residente da ortópia se comoveu e chorou. Então, nem sempre a gente entuba paciente. Assim como acho que eu já contei, não sei se para a Camila, não sei se foi para a Larissa, a gente já debridou pé de uma criança assim toda vez. Aliás, a gente tem preço estadual. É a única situação que a gente obriga na nossa criança. Tá bom? Bom, porém, se for entubar, não deixe de usar bloqueador neuromuscular. Porque vocês lembram que Maceter é um grupo muscular muito forte. A hora que você colocar lá, se o paciente tiver um multitrismo, vai quebrar o único dente que tem. Aí vai sangrar animal, se não vai mais conseguir. Então, é sedação, analgesia e bloqueio. Não tenta entubar o paciente sem bloquear. Tá bom? Se entubou, igual a traqueostomia. Ah, trago precoce? Não, isso não chama trago precoce, não. Isso é trago terapêutico. Afinal, se eu tiver 3, eu com tubo na boca, eu não respiro. Por isso, é traqueostomia terapêutica. Não é conceito de trago precoce. Tá? Traqueostomia, paciente tetânico. Vamos lá, primeira pergunta para vocês. Qual a meia-vida de hipocolômica? Mais ou menos 40 minutos, 1 hora, né? Qual a meia-vida de cisatratura? 25 minutos, 30 minutos, né? Qual a meia-vida de atratura? Vocês que gostam de fazer sequência rápida?
mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, né? Esquecem tudo isso no técnico. Literalmente, esquecem tudo isso, tá? Porque a quantidade de neurotransmissor é tão grande, que como que a gente faz para posicionar sem fazer bloqueador, você não vai conseguir estimular o pescoço. E aí a gente pede para quem está fazendo o ataque, quando chegar na traqueia, avise a gente para repetir bolos de bloqueador. Mesmo que tenha sido só 5 minutos. Geralmente a gente recomenda não fazer guiada por pronto. Ideal fazer guiada pode ser contração com aberto. Por quê? Senão você broncoscópio cutucando lá dentro, aumenta o risco de ter espaço de traqueia. A gente já fez vários guiadas por braço. Tá? Mas, o que você faz? Então, dormir a paciente para posicionar. Quando você vai abrir a traqueia, repete bloqueador muscular. Por que estou reforçando isso? A gente teve uma situação, acho que foi quase 10 anos atrás, que eu orientei exatamente assim para o presidente, quando chega na via aérea, repete o bloqueador. Quem veio fazer a traqueostomia foi o pessoal da cirurgia torácica. Na época, à tarde, eu fazia um ambulatório na casa da AIDS. E aí, entre quadros de UTI, na época era de UTI, estava junto no procedimento. O pessoal da cirurgia torácica, em 7 minutos, chegou a traqueia. E aí, o presidente pensou, 7 minutos, a ação do bloqueador ainda está funcionando. Então, procurou. Na hora que o pessoal puxou tudo, vai tentar colocar a participação total. Então, esqueçam tudo que vocês sabem sobre meia-vida do bloqueador. Tá? Porque, literalmente, a quantidade de neurotransmissor é tão grande que eles fazem. E, geralmente, morrem desse tipo. Tudo bem? Outra situação que a gente tem que dar um pouco mais precoce. Senhoras idosas. Por quê? Quando a gente fala que está espaçando, o que todo mundo faz para ver se está espaçando ou não? Vai lá, volta lá. Senhora idosa, quero a vida me dar um pouco mais fácil. Qual o melhor grupo muscular para saber se está espaçando ou não? Paravertebral. Lembra que eu falei? Musculatura paravertebral, mais forte que abdominal. Mas não dá para ser enfiar a mão embaixo do paciente. Então, todo mundo vai lá perto da barriga. Por isso, senhoras idosas, a gente costuma entrar um pouco mais precoce. O que significa um pouco mais precoce? Quando tem 2, 3 episódios de espasmo e de saturação cai abaixo de 85, mesmo já em vigência de relaxante muscular. Aí a gente dá mais precoce. Tudo bem? Tá bom? Bom, meu relaxamento. A gente usa benzodiazepínica, especificamente diazepam. Diazepam na bomba de infusão contínua. Como que eu digo o diazepam? Alguém já viu diazepam com soro fisiológico? Especifica tudo, não pode. Então, a gente usa diluir em soro glicosado. Qual concentração? Não esqueça. Cada 1 miligrama de diazepam tem que diluir pelo menos 4 ml de soro glicosado. Não posso ser mais concentrado que isso, senão precipita. Diazepam diluído pode durar no máximo 8 horas, senão dura na superfície plástica. E não serve aquele soro saquinho. Tem que estar aquela embalagem livre de PVC, senão dura todinho na superfície. Então, lembrem disso, porque senão você está dando o seu soro, já gruda. Tá? Não esqueçam disso. Aí, a gente começa com 2,5 a 10 miligramas por quilo por dia. A gente chega até 10 miligramas por dia. Existem centros que 5 miligramas por quilo por dia já bloqueia a paciente. A gente faz até 10. A literatura mostra que a dose máxima que a gente pode fazer para ter a interação é 10 miligramas. Acima de 10, não tem mais efeito. Nosso centro, comparado com outros lugares, tempo de permanência hospitalar é menor. Por isso, a gente manteve 10 miligramas por dia. Só para vocês terem uma ideia, o nosso protocolo de tétano é da última década do século passado. Tá? Então, é da década de 90 do século passado.
a gente tem que incorporar alguns medicamentos na do cérebro. A gente tinha, outro dia estava falando, eu devo ter visto mais ou menos 400 casos de técnica. Isso desde minha residência e tal, só que os outros estão vendo 2 anos de casos. Então, vem a dificuldade. Qualquer mudança no protocolo, eu vou demorar muito para observar se funciona ou não funciona. A nossa letalidade é em torno de 14%. A OMS aceita a letalidade de tétano abaixo de 17%. Então, está sendo aceitado. Por isso, a gente não consegue mudar muitas coisas de novos medicamentos no ambiente de tétano. Tá bom? Então, só para vocês entenderem por que a gente usa esses medicamentos ainda. Aí vocês perguntam, doutora, mas por que não usa midazolam? Por que a gente não usa midazolam? Qual é o protocolo da nossa midazolam? Depressão respiratória, mas é problema. De potência cardíaca, não é? Então, perto a fase simpática. Se fizer uma mão, como eu comentei, geralmente morre na fase parasimpática. E reconhecer isso é super importante, por isso que a gente não usa a midazolam. Tá bom? Bom, a gente geralmente só usa bloqueador quando atinge dose máxima de trajetória. Detalhe. Então, assim, você, acho que no próximo sedação. E quando eu cedo o paciente? Então, no começo, o que eu quero é, com diazepam, tentar controlar episódios de espaço, mesmo com todo o estímulo do meio ambiente. Quando eu começo a pensar em sedar paciente? Quando, no mesmo dia, já estou subindo quase 5 mg por quilo por dia de diazepam, e o paciente continua espasmando. A intubação, que é afinal 5 mg por quilo por dia, quase já está sonolento. Intubação protege a via aérea, aí a gente seda a paciente. Sedação, a gente usa o quê? A gente usa fenobarbital. A gente induz com a barbital. Mas a gente não usa bis para estabelecer realmente com a barbital. A gente usa uma dose de 600 a 1.200 miligramas por dia de fenobarbital. Nesse sentido, quanto tempo demora a começar com a barbital até a pessoa estar sedada sem tomar barbital? Na melhor das hipóteses, 24 horas. Então, às vezes, nesse meio tempo, e geralmente se ainda na fase precoce da doença, a gente sim associa um pouquinho de midazolam para conseguir sedar depois da repetitiva. É bastante entender isso? Tá? Muito bem, então vamos lá. O paciente está com diazepam foi subindo, chegou próximo a 5 mg por dia, vai te espasma por qualquer coisa, intubei, comecei pelo barbital, o paciente continua espasmando, CPK subindo, CPK todos os dias, tá? CPK continua subindo, aí eu falei, agora vou ter que bloquear do nervo muscular contínuo. Aí, entre o tipo bomba de bloqueador muscular, de preferência a populosa cisapradoio, eu tiro totalmente diazepam e é fácil de passar a ficar com bloqueador e sedativo. É uma vital. Se teve que fazer isso, significa que fica pelo menos 5 a 7 dias bloqueado. Por que isso? A hora que todos os residentes de intensivão da casa, meu Deus. Por que a gente faz isso? Diazepam é meu reagente de ação central. De ação central não foi suficiente, então a de ação periférica. Por isso, eu uso o bloqueador. Qual é o meu intuito? Porque 5 a 7 dias é destruir totalmente a placa no corpo. E aí eu tento refazer a placa, já vi que dá toxina. O que significa que eu demoro mais ou menos 5 a 7 dias para definir a toxina. Eu posso entender isso? Por isso, fica esse tempo. Doutora, aí qual o risco que o paciente desenvolver miopatria de paciente crítico? Neste caso, não tem. De novo, a quantidade de neurotransmissor é enorme. A gente só teve duas vezes, duas complicações. Uma, a gente relaxou tanto que o paciente teve luxação na cabeça de frente. O outro teve uma luxação nas grandes partes da consciência. Por isso, ignorem tudo que vocês sabem sobre a minha vida de bloqueio de. Tá bom? Bom,
Propofol. Propofol é de usar, foi péssimo. Aí eu fui descobrir que o propofol também liga com CGH. Por isso, a gente não usa propofol. Porque o que aconteceu? Os pacientes começaram a espasmo esquisito. Eu não sabia se está espasmando. Então, geralmente, gente, quem está espasmando faz isso, segurar alguns segundos, depois relaxa. Então, faz ficar fazendo isso e relaxa. Quando a gente começou a usar propofol, a gente vai ser um peixe na... Por isso, a gente fala de usar propofol. Então, não está no nosso protocolo de assistência de queda, não usar propofol. Tá bom? Às vezes, a gente usa um pouquinho antes de procedimentos, mas a gente não usa. Tá? Desautonomia, nitrofosfato versus noradrenalina. E aqui um detalhe super importante. O paciente que está com desautonomia, às vezes está com 2 cateteres centrais do volume. É uma via para nora, uma via para nitrofosfato e outra via para diazepam. Outro cateter para os medicamentos. Por quê? Se, quando sai da fase simpática para a parasimpática, esquecer de aspirar de volta aqueles 1,5 ml, você mata a paciente. Então, a gente deixa ligado. E a única situação que você está com, pelo músculo conheço, a única situação que você está com nora e propulsando as 2 bombas separadas. Aí você só, assim, simpática, fase simpática, sobe nitro, sobe. Aí eu falo para o residente, tá bom, você plantão, sabe? Ficar sentado na frente do paciente. Aí vai a estabilizar, aí o residente olha e fala, posso sair daqui? Não pode. Prepara isso que ele prepara a nora. Né? Aí começa a cair. Desmama a nitrofosfato. Posso sair? Não pode. Preparar a nora. Aí sobe na hora, estabiliza. Posso sair? Não pode. Ele literalmente acaba plantando o residente, pegar só uma pessoa sentada na frente do paciente. Tá? Aí, uma vez que ela intervagem sacaneou a gente, colocou o cateter no cateter e o residente ficou dentro o que pode ajudar a reduzir episódios de desautonomia, morfina. Então, a gente usa como analgesia, geralmente fentanil, nessa situação de passa-para-morfina. E sulfato de magnésio. Na literatura tem alguns centros, principalmente na Índia, que usa sulfato de magnésio para controlar desautonomia. Nossa experiência não foi boa. A gente teve intoxicação por magnésio. Mas tem aquela coisa, a gente sempre mantém magnésio de 2 a 2,5. Bom, só um detalhe. Depois de 5, 7 dias de bloqueador, aí a gente começa a pensar em desmame de medicamento. Nesse momento, qual meu intuito? É o paciente acordar sem espasmar. Fenobarbital, não pode tirar de uma vez só. Tem que fazer desmames, não posso ter compulsão rebote. Tá? Então, vai desmamando, fenobarbital, desmama mais rápido. Aí a gente volta totalmente diazepam, 10 mg por quilo, fica 24 horas, esse parte fica ok, se não aconteceu nada, aí eu vou desmamando diazepam. Segundo ponto, vamos lá. Pega uma pessoa de 80 quilos. Eu falei dose máxima de diazepam, 10 mg por quilo. Significa que essa pessoa vai receber quase 800 mg de diazepam. Eu falei para vocês, cada 1 miligrama de bem-4 de soro glicosado. Significa só soro, 3.600. Antigamente, o paciente ficava literalmente uma pipa, aí depois volta para o normal. O que a gente costuma fazer? Assim que tiver primeira evacuação espontânea, o que significa não mascula para se tristar, a gente passa metade de acetona na via açúcar. Lembre que diazepam tem uma ótima biodisponibilidade oral. Então, assim que tiver primeira evacuação espontânea, passa metade de acetona na via açúcar. E quando vai desmamar primeiro com o venoso, depois a oral, para o paciente não ficar tão hipercolérico. Tudo bem? Todo mundo pergunta, eles têm maior risco de disfunção renal e diálise? Não tem. Tá? Você tem que estar com tudo volume. Geralmente, só vai para diálise para que tiver choque séptico junto. Tá bom? Bom, tratar a etiologia. Combater o agente antimicrobiano. Isso é uma das poucas coisas que eu estudo
Randomizado não cego comparando metronidazol versus peneclistamina. E metronidazol é superior a peneclistamina. Então, sempre é possível escolher metronidazol. Por quê? Penicilina e cristalina, primeiro, é potássio. E olha, já aumentar potássio. A gente teve paciente que não tinha metronidazol no hospital, teve que usar peneclistamina e rebatear e depois ficar em pode acontecer. E segundo, altas doses de peneclistamina também podem estimular o ciclo gabaérgico. Por isso, isso é um modelo animal, tá? Por isso, sempre que puder, metronidazol. Outros antimicrobianos, in vitro sim. In vivo não tem experiência, então às vezes você está com meropenem e metronidazol. Tá? Então é isso, né? Combate a toxina, imunoglobulina humana de tetano. A gente dá 5.000 unidades. Pergunta qual a dose para profilaxia após a exposição. Todo mundo já deu planta no pé, se alguém chegasse com ferimento, quando a quantidade de profilaxia de tetanogama após a 250 unidades, né? Vocês estão vendo aqui 20 vezes mais. Então, tetanogama dá 5.000 unidades. 1.000 em cada grupo muscular, porque isso está via a gravidade de disseminação hematogênica e 1.000 perilesional. Esse 1.000 perilesional deve ser aplicado antes de ativar o foco. Com o intuito, bloquear a toxina que está lá para evitar na hora de abordagem se espalhar mais ainda a toxina. Entre você aplicar e só bem abordar, tem que esperar no mínimo meia hora, tá? Não adianta aplicar e logo a seguir tirar, senão não deu tempo de fazer essa migração. E a gente fala para a residente da cirurgia ortópica que eles têm até 6 horas para vir fazer, mas na verdade posso esperar até 9 horas, tá? Depois já espalhou, ela vai ficar aplicando, tá bom? Alternativa, soro antitetânico. Soro antitetânico, a gente dá 20.000 unidades sistêmicas, 5.000 unidades periodizadas. Tá bom? Não se faz mais teste para ver se tem risco de reação anafilática, mas é recomendável que, quando para aplicar, se é num lugar que, se tiver reação, você consegue tratar a reação anafilática. Lembrar que a maior parte dos hospitais usam soro antitetânico. Soro antitetânico é heterólogo. Portanto, pode causar o quê? Além de reação anafilática, doença do soro. Eu peguei doença do soro. Reação de hipersensibilidade cardíaca, caracterizada por febre, cachecâneo, disfunção renal e os contribuintes. Então, tem que lembrar disso, porque geralmente essa fase de paciente, e geralmente acontece 14 a 21 dias depois da aplicação. E grande parte do momento que o paciente tem risco de fazer sepse ou infecção relacionada à assistência. Então, vocês têm que lembrar disso. Então, já que uma ficha é importante nessa fase, tá bom? E para controlar o foco desse pesamento, como eu já comentei. Complicação, parada respiratória, como eu já comentei, né, que é a principal causa de óbito na fase precoce. Complicação cardiovascular na fase parasimpática. Todos os pacientes que tiverem cristógono têm que fazer raio-x de coluna antes da alta para casa. Porque pode ter fratura de vértebra. E a gente teve algumas situações que, por exemplo, cortamento de tendão, ficou com o pé meio equino por causa de por isso, a fisioterapia é desde o primeiro dia. Então, não tem essa coisa, ácido tetânico não pode encostar, ácido tetânico não pode dar banho, ao contrário. A gente vai te azeitando, te mobilizar, fisioterapia desde o primeiro dia para reduzir as complicações cardíacas, para poder recuperar toda a parte motora dos pacientes. E a prevenção, a vacina e imunoglobulina pós-exposição. Acho que é isso, né? Perguntas? Pacientes que deixou, faz sentido fazer algum bloqueio parcial? Não, os pacientes, grande parte, quem a gente não viu. Algumas coisas que eu falei, eu não parei para tentar, se vocês pegar detalhes, tá? Primeiro, tétano localizado, não baixa a tendência de progressão, concorda? Todo mundo entendeu, né? Então, sem ventilação generalizada, tá?
Então, quem tem forma localizada não fecha a proteção. É lógico, forma localizada, grande parte não entubada. Mas, os outros pacientes, mesmo sem entubar, você só usa a diazepam. É suficiente para deixar o paciente relaxado. Esse menino que eu contei para vocês, a gente falou no pé, não entubou, ele saiu sem ser entubado. Eu tenho duas dúvidas. Em relação ao uso do bloqueador do musculado, você vai fazer o quebra da placa. Como funciona a tituladose do bloqueador? Eu cheguei nesse ano. Se a gente usaria o TOF, se faz sentido, se a gente a mesma dose mais alta. Vamos lá. Geralmente, a gente começa com menor dose. Como a gente titula CPK? Se manter subindo o CPK, significa que não estou relaxado. Então, vou voltar uma outra pergunta que não sei se alguém vai fazer. Quando eu digo direitinho, quando que para de piorar? 48 horas após a blocagem inicial. Porque significa que tudo que deixa de piorar, geralmente acontece nas primeiras 24 horas. Se depois de 48 horas o paciente não está bem, continua subindo o CPK, precisa aumentar e relaxante o apetite diário, significa que talvez alguma coisa não pode não normal. Aí a gente acorda. Para reacordar, a gente reaplica a peridazonal, não aplica assistente, só reaplica a peridazonal. Então, é a situação que a gente reaborda o paciente. Ali que, de novo, os residentes olham para a gente, achando que a gente começa a na hora do banho, a gente fala que a gente para e a gente fica examinando o paciente. A gente teve um caso de uma senhora com glutose. Você dá como abordar isso. Mas essa senhora, infelizmente, foi o caso que eu comentei de falou na tarde. Quando eu pensava como abordar isso, ela falou. Que período de silêncio vai chegar a esse pegado? Que período de silêncio? Todo dia, uma vez por dia, mas às vezes, principalmente nas primeiras 48 horas, às vezes faz 2 vezes por dia. E tem uma coisa super importante que eu esqueci de comentar. Teoricamente, assim, diazepam, falei, a distribuição, falei o tempo que você deixa. São detalhes, gente. O nosso frasquinho, esse soro bronzado, aquele, sabe, a compacto? Tem quantos ml de soro bronzado? A gente tem embalagem de 250, agora você tem embalagem de 500. Pensa uma coisa, a enfermagem não faz milagre. Então, você tem que acionar de um modo que cabe dentro dessa embalagem. Então, vamos pensar, tá bom, uma pessoa de 70 quilos, vou pegar o 80 mais fácil de passar a volta. Aí você chegou a 5 quilos por quilo de acetona. Se eu quiser colocar 400 miligramas de acetona. 400, continua em 1.600, certo? E aí, se você colocar isso de 6 em 6 horas, não cabe 400 ml numa embalagem de 250. Então, você tem que pensar o que é possível. Tanto que, às vezes, a gente faz de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, já aconteceu de 2 em 2 horas, e no máximo de 6 em 6 horas. Tá? Então, tem que lembrar disso. E, se o paciente espasma, não mexe na velocidade de infusão disso que você preparou. Faz bolos extras de diazepam. Por quê? Como que eu titulo o quando eu vou aumentar a diazepam? Eu vejo em 24 horas o quando eu recebo os bolos extras. Para eu entrar no preparo do dia seguinte, o correto seria a cada vez que você vai trocar. Mas em residente ele perde a conta. Então, se a gente fazer essa conta, é mais fácil saber quantos bolos foram feitos por espasmo espontâneo. Então, foi estímulo muito mesmo pré-manipulação. E aí, o sono, então, você pegasse uma pessoa 70 quilos. Eu comecei com 3 miligramas por quilo. Então, eu estou dando 210. Em 24 horas, eu precisei fazer 5 bolos de 20 miligramas. Então, se significa que para o dia seguinte, eu preciso no mínimo 310 miligramas. Então, assim que a gente faz. Por isso, não mexe na bomba. Você não vai pensar conta. O senhor costuma deixar um plano de ácido glicose aspirado? A gente deixa do lado, não deixa aspirado. Por quê?
De que tem feito a seringa, pode grudar na superfície. Tanto que uma coisa a gente sempre orienta a enfermagem, quando vai trocar solução, lava a central. E na composição da central tem PVC também. E aí, entope, gel por entope. Então, nossa enfermagem já aprendeu, deve lavar, senão vai. Essa fase para as filmagens, fazem ativo, acontece faz sentido. Eles saem adrenalina, que não conseguem fazer bolo, enfim. Porque é uma coisa que você compôs. Aí você pode levar ao contrário depois, quando ele já entrou na fase simpática, você deu uma visita por cima. Na literatura, tem estudo que usa esmolol na fase simpática. Pergunto, existe um antagonista de beta-bloqueador? Existe um bloqueador. Se o paciente entrar na fase parasimpática, até alguém sai correndo para a farmácia e convencer a farmácia de dar o casal e você voltar, o paciente já morreu. Na literatura tem gente que usa a beta-bloqueador na fase simpática. Uma pergunta, se for para comentar. De 7 dias. De 7 dias para os seguinte. Mais alguma coisa, a gente. Depois que está estável, aí será só para reduzir o dia de jogar. Então, vamos lá. Já vai começar esses manuais. Vamos pegar. Estava com fenômeno igual a 1.200. Aí, o diminuiu para 200, 400, 207. Tá? Então, geralmente, 3, 4 dias saiu pelo barricado. Diazepam. Eu vou devagar. Tipo, eu estava com 10 mg por quilo. Eu reduzo para 8,5. Depois eu reduzo para mais um pouco. 7. Depois reduzo para 6. Eu vou mais gradual. Tem gente que faz contrário, mas eu não aguento de alguém. Então, depois devagarinho. E a gente esqueceu uma coisa. A sensação dos pacientes com espaço é que eles estão no choque elétrico. Descobri isso como? A gente teve um paciente, quando foi para a enfermaria, ele começou a brigar com todo mundo. Aí eu cheguei com ele, o que está acontecendo? A senhora não era assim, eles estão me vingando. Mas como assim você vai me estar se vingando? Vocês têm dado um choque. A sensação dele de estar mais alguma coisa, a gente. Baclofeno no lugar do diazepam com plástico. Ah, desculpa, não. Quando a gente usa baclofeno? Tiago, a gente usa baclofeno na fase de desmame, tá? Quando o paciente já está em melhora, aí, tipo, quando chega mais ou menos dose total, próxima a 100 mg por dia de diazepam, a gente associa baclofeno com o objetivo de fazer a reabilitação. No passado, existia baclofeno intrathecal. Não se faz mais isso. Está fazendo só um minuto de quilos, né? Então, não se faz mais isso. Então, baclofeno a gente só faz na fase tardia na reabilitação. Essa reabilitação dos pacientes usados demorados, Grande parte não. no lado Grande parte recupera rápido. Desde que você não tenha deixado algum tipo de sequela. Tipo, o paciente que teve periquino e teve outro paciente que importou, teve não aqui, a gente teve que aplicar botox para relaxar e depois fazer a recuperação. Mas grande parte sai do hospital também. E é por isso que a gente tem a classe, tá? Ela não pode fazer. Mais alguma coisa? Quem está com vacina atrasada? Eu falei, quem assistiu a aula de tétano? Se chegar com tétano, eu você chegar. Então, por favor. Mas a gente está procurando um voluntário que tem tétano com isso, né? Tá? É brincadeira. Pessoal, obrigada. Obrigado. Ah, é.